O Dia do Salva-Vidas é comemorado anualmente em 28 de dezembro. Estes profissionais são os responsáveis por proteger e salvar a vida das pessoas que se encontram em situações de perigo no mar, nas piscinas ou nos rios. O principal objetivo do salva-vidas é evitar os afogamentos e outros acidentes entre os banhistas, garantindo que possam estar sossegados e protegidos dos perigos do mar, por exemplo. Vamos às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Vamos falar da adoração exterior, que vai da pergunta 653 a 656 do Livro dos Espíritos. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. 653. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. Pergunta 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam orá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita, aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente, no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção, nisso como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal, faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Pergunta 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Deus não pode agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus, pensando nele.